E vamos de mais um vídeo de resolução comentada da prova do PAS 3 de 2021. Eu sou o professor Vitor Piauí, seja muito bem-vindo aqui no canal. E se você ainda não está inscrito, não se esqueça de se inscrever, não esquece de deixar um like nesse vídeo, compartilha ele com alguém que você acha que também vai se beneficiar. Esse vídeo é o quinto de uma série de 6, ou seja, estamos no penúltimo vídeo em que a gente está resolvendo e comentando todos os itens de química desta prova do PAS 3 de 2021. Eu vou deixar aqui nesse lado de cá, né? Vou deixar aqui um link contendo uma playlist com os vídeos da resolução desta prova do PAS 3 de 2021, mas eu vou deixar também uma playlist contendo a resolução de todos os itens de química da prova do PAS 3 desde 2016. Então, se você é novo aqui no canal, se você descobriu a gente só agora, a gente tem todas as resoluções aqui de química desde o ano de 2016. Se você quer ter acesso, acompanhe aqui pelo link que eu tô deixando. Vamos lá então. Nesse vídeo a gente vai resolver 3 itens de uma vez, tá certo? A gente vai resolver o item 115, o item 116 e o item 119. Todos eles estão associados ao mesmo texto, que é o texto comentando sobre o polipirrol, um polímero. Acompanha comigo aqui, ó. O texto é esse, a gente não vai aqui, né, ficar se delongando demais em ler o texto. Se você quiser dar uma lidinha, dá uma pausa aqui no vídeo. Se você quiser acompanhar a prova que eu estou usando, tá aqui na descrição do vídeo. Então, ele vai falar sobre o seguinte, ó, item 115. No processo de ionização do PY, aqui no texto ele fala que o PY é o pirrol e o PPY é o polipirrol, é o polímero feito utilizando o pirrol como monômero. No processo de ionização do pirrol, a temperatura ambiente, quando o equilíbrio químico é atingido, a fração de espécies químicas não ionizadas é superior à de espécies ionizadas. Professor, eu não faço ideia de como que eu vou resolver isso. Vou te mostrar onde é que está o segredo para você resolver esse item. E te digo mais, direto no PAS 3 ele cobra item desse tipo. Então, se você conseguir entender como que a gente resolve isso, você vai conseguir acertar caso caia na sua prova novamente. Ele fala o seguinte, lá na segunda parte do texto, o pirrol, monômero do PPY, é um composto heterocíclico que sofre ionização. Reação esta, cuja constante de equilíbrio vale 3,2 vezes 10 a menos 17 sobre temperatura ambiente. Perceba que ele tem que dar para a gente a temperatura. Então, no texto, ele fala que na temperatura ambiente a constante de ionização dele é esta, 3,2 vezes 10 a menos 17, que a gente pode chamar isso de Kc por ser um equilíbrio. A gente também pode chamar de Ki por ser um equilíbrio iônico. E a gente também pode chamar de Ka por ser um equilíbrio iônico que envolve um ácido, porque tem aqui, ó, liberação de H+. Então ele falou que o valor dessa constante é igual a 3,2 vezes 10 a menos 17. Opa, coloquei menos 7, né? Menos 17. Como que eu vou relacionar isso para responder o item? Ele falou o seguinte, quando o equilíbrio químico é atingido, a fração de espécies não ionizadas é superior à de espécies ionizadas. Vamos interpretar, vamos analisar essa reação aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. E vamos interpretar, ó, essa reação. Ele fala o seguinte, aqui a gente tem um pirrol na forma não ionizada. Como que eu sei isso? Não tem carga. Então, aqui nesse equilíbrio, a forma não ionizada está fazendo o meu papel de reagentes. Vou colocar um Rzinho aqui. E a forma ionizada está aqui do outro lado. Esse pirrol está ionizando, gerando H+, e consequentemente um ânion. Então, a parte ionizada está fazendo aqui o meu papel de produtos. Lembra que a constante de equilíbrio, o Kc, ele indica para a gente qual dos lados é mais favorecido nesse equilíbrio. Se eu tiver uma constante maior do que 1, significa que, aliás, antes de eu falar disso, né, você lembra como que é o Kc? Kc não é produto sobre reagente? Então, se eu tenho um Kc maior do que 1, significa que o meu numerador é grande, que nesse caso são os produtos, e o meu denominador é pequeno, que nesse caso são os reagentes. Significa o seguinte, que se o Kc é maior do que 1, o equilíbrio está muito deslocado para a direita. A gente tem mais produto do que reagente quando o equilíbrio é atingido. Agora, se eu tenho um Kc pequeno, um Kc menor do que 1, é o contrário.
significa que no equilíbrio os produtos estão em menor quantidade do que os reagentes. E esse aqui é o nosso caso. A nossa constante ela é 10 a menos 17. É 0,00, quase 17 zeros, 15 no caso, né? 32. Então, nesse caso, a gente está aqui, ó. O Kc desta reação, que também pode ser chamado de Ki ou Ka, ele é um número menor do que 1. Significa que a concentração dos produtos no equilíbrio é menor do que a concentração dos reagentes. Nesse caso, os nossos produtos são quem? A fração ionizada. E o que o item falou? Ele falou que as não ionizadas, a fração delas, é superior à de espécies ionizadas. É isso mesmo, tá certo. Nesse caso, como o meu Kc é menor do que 1, no equilíbrio eu vou ter mais reagente do que produto. Quem são os meus reagentes? A espécie, as frações não ionizadas. Por isso que o item está correto. Certinho? Vamos lá para o item de número 116. No processo de produção do PPY, do polipirrol, o FeSL3, cloreto de ferro 3 é o nome dessa substância, atua como agente oxidante. Bom, o que eu tenho que lembrar daqui? Eu tenho que lembrar que o agente oxidante é quem reduz. Lembra disso? Se você não está lembrando disso perfeitamente, aqui no canal a gente também tem um mini curso de eletroquímica básica. Eu vou deixar o link aqui. Nesse mini curso, a gente trata exatamente sobre oxidação, redução, passando por pilhas e, por último, eletrólise. Conteúdo super recorrente no PAS 3. Então, se você não lembra o que é oxidação, o que é redução, o que é agente oxidante, agente redutor, corre lá na playlist para você entender o que eu estou fazendo aqui, tá bom? Então, ele falou o seguinte, se ele atua como agente oxidante, significa que ele está reduzindo, é o que o item está afirmando. Sempre quem é o agente oxidante é quem reduz. Sempre quem é o agente redutor é quem oxida. Então, se ele está falando que ele está atuando como agente oxidante, é sinônimo, é igual a ele falar que é ele quem reduz. E como é que eu vou saber se é ele quem reduz? Vou calcular o NOx. Se você não sabe calcular NOx, vou te dar a mesma sugestão. Lá na playlist, a nossa primeira aula de eletroquímica básica é ensinando a calcular NOx. Neste caso aqui, ó, eu vou calcular quanto que é o NOx do ferro no FeSL3 e vou calcular quanto que é o NOx do ferro no FeSL2. Então aqui, ó, no FeSL3 o NOx do ferro é mais 3. E como que eu sei isso? Bom, o cloro é dos halogênios, é da família 17. Então o NOx dele é menos 1, quando ele está ligado com elementos menos eletronegativos do que ele, que é o caso do ferro. Então, para isso aqui zerar, basta eu cruzar, ó. O ferro é 1, então para isso aqui, o NOx dele tem que ser mais 3. Outra forma de você pensar é que a soma dos NOx tem que dar 0. Como eu tenho 3 cloros, cada um com NOx menos 1, a contribuição do cloro é de menos 3. Para isso tudo zerar, o NOx do ferro tem que ser mais 3. E quanto que é o NOx do ferro lá no FeSL2? O raciocínio é o mesmo, só que ao invés de ser 3 cloros, aqui eu tenho somente 2. Então, neste caso, o NOx do ferro vai ser mais 2. Por isso que esse cara aqui chama cloreto de ferro 2. Então, nesse processo, o que está acontecendo com o NOx do ferro? O ferro do NOx está reduzindo, ele está diminuindo, passando de mais 3 para mais 2. Neste caso, se o ferro está reduzindo, significa que o FeSL3, que é a substância que contém o ferro, funciona como agente oxidante. E aí, o item está certo ou o item está errado? Isso mesmo, o item está certo, porque ele fala que o cloreto de ferro atua como agente oxidante. Embora seja o ferro o elemento quem está reduzindo, quando a gente fala de agente oxidante, a gente fala da substância inteira. Então, como o ferro está dentro, né, pertence à substância FeSL3, que é o cloreto de ferro 3, então ele atua como agente oxidante. Ficou claro? Deixa aqui nos comentários se você entendeu ou se você precisou ir lá na playlist eletroquímica para entender como é que calcula NOx. Deixa aqui para eu saber, tá bom? Antes de eu passar para o último item aqui, que é o 119, só uma observação. Às vezes na sua prova ele pode trazer o nome sem essa palavra agente. Estaria certo do mesmo jeito, ele poderia ter falado assim, ó,
Nesta produção, no processo de produção, o FeSL3 atua como oxidante. Pode aparecer também na sua prova sem um nome agente, tá certo do mesmo jeito. E vamos lá para o último item dessa resolução, desse vídeo, que é o item de número 119. Ele fala o seguinte: de acordo com a cinética da rota de polimerização do PY, ou seja, lá na formação do PPY, mostrada, ao se dobrarem as concentrações de PY e de FeSL3, mantendo-se constantes as demais condições do processo, a velocidade da reação será aumentada em 8 vezes. É uma questão de cinética química, certo? Perceba que nesse vídeo aqui eu deixei os 3 itens que estão relacionados com físico-química. Um com equilíbrio iônico, um com eletroquímica e um com cinética. O próximo vídeo dessa série, que é o último, o vídeo número 6 da resolução do PAIS 3 de 2021, eu coloquei só 3 itens de orgânica. Coloquei só orgânica nesse próximo vídeo, tá? Então, esse texto trouxe 6 itens e eu dividi ele nesses 2 vídeos. Então, para isso aqui, a gente vai precisar do conceito de cinética, o conceito de lei de ação das massas, lei de Gutenberg-Wage, como que a concentração dos reagentes afeta na velocidade de uma reação. E aí, para isso, ele vai dar no texto para a gente alguns indícios para a gente saber como que é essa fórmula. Onde que está esse indício? Está bem aqui, ó, no finalzinho do primeiro parágrafo. Trata-se de uma reação de primeira ordem em relação ao pirrol e de segunda ordem em relação ao cloreto de ferro 3. O que significa dizer que ela é de primeira ordem e que ela é de segunda ordem? Significa o seguinte, ó, que quando eu for montar a expressão de velocidade desta reação, de acordo com a lei de Gutenberg-Wage, se você não sabe do que é isso que eu estou falando, deixa aqui nos comentários. Se eu tiver demanda, se vocês pedirem, eu gravo um vídeo só falando sobre a lei de ação das massas, que é muito importante para a prova do PAIS 3. Então, quando eu for montar a expressão de velocidade de acordo com a lei de Gutenberg-Wage, eu tenho o seguinte, ó, que que a velocidade dessa reação é K vezes, K é uma constante, é chamada constante cinética, K vezes a concentração de pirrol, que é o PY, elevado a 1. Por que é elevado a 1? Porque ele falou que é de primeira ordem, tá? Então, o que indica é exatamente isso. Se ela é de primeira ordem, o expoente dessa concentração é 1. Vezes a concentração de cloreto de ferro 3, FeSL3, elevado a 2. Por que é 2? Porque ele falou que ela é de segunda ordem para o FeSL3. É isso que indica, é isso que significa que ela é de primeira ordem para um e de segunda ordem para o outro. Então, o que vai acontecer com essa velocidade se eu dobrar, não foi isso que ele falou? Dobrar a concentração de cada um deles. Então, se eu fizer isso, ó, eu vou chamar isso de velinha, tá? Velinha é o que vai acontecer com a velocidade caso eu dobre a concentração dos dois. Então, vai ser o mesmo K, porque o K só depende da temperatura. Se eu não mudar a temperatura, o K continua o mesmo. Só que agora eu estou dobrando a concentração de pirrol. Então vai ser 2 vezes a concentração lá daquela de cima, elevado a 1. E também estou dobrando a concentração de FeSL3. Então é 2 vezes FeSL3 ao quadrado, porque ele falou que é de segunda ordem. Então como que vai ficar a velinha? Bom, como ela é de primeira ordem para o pirrol, quando eu dobrar a concentração do pirrol, vai ficar só vezes 2. Vai dobrar também em relação ao pirrol, porque esse 2 vai ficar elevado a 1. Tá vendo? Então aqui vai ficar 2 vezes K vezes a concentração inicial de pirrol, vezes o FeSL3, ela é de segunda ordem. Então esse 2 aqui que eu dobrei da concentração de FeSL3, vai ficar elevado ao quadrado. Então, esse 2 ao quadrado vai ficar vezes 4 em relação ao inicial, FeSL3. Ou seja, a velocidade dessa reação vai ser aumentada exatamente em 8 vezes. Ela vai ser 8 vezes a velocidade inicial, que é K vezes a concentração de pirrol, vezes a concentração inicial de FeSL3, tá vendo? Então, o fato dela ser de primeira ordem em relação ao pirrol, quando eu dobrei a concentração de pirrol, dobrou a velocidade. Só que em relação a FeSL3, ela é de ordem 2, ela é de segunda ordem. Então, quando eu dobro, a velocidade fica 2 ao quadrado, fica 4 vezes. 2 vezes 4, 8.
então ela vai ficar 8 vezes maior, por isso que o item 119 está correto. Beleza? Ficou claro essa resolução para você? Se ficou, deixa aqui nos comentários. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui também. Eu vou ter maior prazer em te responder, caso você tenha ficado com alguma dúvida. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, não deixa de se inscrever, deixa um like nesse vídeo e muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo.